Podcast Tapajós. Apresentação: Graziela Brum. Olá, eu sou Graziela Brum e esse é o podcast Tapajós. Estamos de volta para mais uma edição desse podcast que ficou em recesso por mais de 40 dias aí, fora do ar, em função das modificações que tivemos no mundo, né? E comigo não seria diferente. Então tivemos algumas modificações estruturais, geográficas, emocionais, e eu que estava fazendo um percurso de viagens e reflexão em arte, em escrita, literatura, tive que interromper a minha proposta e voltar então para Alter do Chão, para passar aqui a minha quarentena. E nisso, né, esse projeto que tinha 13 edições, uma em Alter do Chão, outra em Lisboa e outra em Barcelona, precisei repensá-la, e nessa de repensar eu tive que fazer algumas modificações. Ter esse ensejo, o nome do podcast são Mudanças Pessoais e seus reflexos na arte, sobretudo na literatura. O que essas mudanças, né, estão relacionadas, como que elas refletem no processo criativo do escritor, do artista em geral, como que uma pandemia dessas, né, nos leva, se nos paralisa, como que cada um sente isso tudo. Na verdade, cada um de nós vive a experiência de uma forma diferente, né? Cada um de nós vive a nossa própria tem o nosso próprio maneiro, o nosso próprio jeito de entender tudo isso. Tanto é, né, isso não precisa nem ser essa experiência, mas a própria dor, ela é sentida com intensidade diferente entre pessoas diferentes. Se você aplicar uma força num braço de uma pessoa e aplicar a mesma força no braço da outra pessoa, essas duas pessoas sentem com uma intensidade diferente a mesma ação. Então fica claro que cada um reage de uma forma, porque cada um de nós tem uma estrutura psíquica, cada um de nós tem uma estrutura emocional, né, diferente, repertório, cultura, e aí as reações são as mais diversas possíveis. A gente vê desde insônia, pessoas não conseguindo dormir, conseguindo estabelecer uma rotina dentro de casa, a chance, a oportunidade que a gente está tendo de conviver com a gente mesma, para alguns assustam demais. E então essas experiências são inúmeras, são muito diferentes. Como que isso, reflete na nossa produção artística? Porque de alguma forma reflete, não tem como não refletir, né? Alguns mais sensíveis se travam totalmente na produção artística. É fato que todos nós vamos ser atingidos pela pandemia e que nossas produções serão atingidas por essa pandemia. Isso acontece porque somos sensíveis ao que está do lado de fora, ao que está acontecendo no mundo, e cada um de nós faz essas associações com a sua própria estrutura psíquica. Aliás, é na estrutura psíquica que a experiência se dá em primeiro momento. Bom, falando em experiência, eu convidei um poeta, o César Augusto de Carvalho, ativista da poesia, sempre envolvido com saraus e projetos literários que levam a literatura, que promovem a literatura, sempre muito ativo. E ele nos fala sobre a sua experiência, a experiência que ele teve na Amazônia, e como que essa experiência afetou a produção artística, a produção em literatura e em poesia. Eu estava com muita saudade de chamar. Aqui vai, escutem os meus maracas e fiquem com César Augusto de Carvalho. Olá, Graziela. Muito obrigado pelo seu convite para que eu participe do seu programa maravilhoso sobre literatura, poesia, e saber um pouco mais aí da sua experiência na Amazônia.
Confesso que quando eu soube, algum tempo atrás, que você estava indo para a Amazônia, eu senti uma pontinha de inveja. Que a Amazônia, para mim, é um lugar muito importante. Foi o espaço geocultural que eu frequentei há algum tempo, nos anos 80, fazendo uma pesquisa sobre comunidades alternativas. E essa viagem, que foi uma experiência praticamente iniciática, obrigou-me a refazer tudo aquilo que eu pensava sobre, não só sobre literatura, poesia, mas enfim, também sobre o meu jeito de ser, né? Essa experiência eu acabei contando, ela era um projeto de pesquisa, acabou virando um livro, uma tese de doutorado e depois um livro, que foi publicado pela Unesp, pela editora Unesp, né, aqui no estado de São Paulo, chamado Viagem ao Mundo Alternativo, a Contracultura nos anos 80. Né? Então essa história está toda contada lá, são 300 páginas de um relato quase que antropológico de uma experiência de vida e de pesquisa, né? Mas também, durante esse tempo de permanência, acho que eu fiquei lá uns 3, 4 meses, convivendo com os amazônicos, né? Observando o jeito deles serem, o jeito de pensarem, de agirem, né? Essas observações também me fizeram mudar um pouco algumas noções. Por exemplo, vou te contar uma história que eu acho muito curiosa, que é típica de um urbanoide como eu, indo para a Amazônia e tendo que enfrentar ainda mais a época de chuva, né, como eles dizem. Na Amazônia chove, na época da seca, chove todo dia. Na época da chuva, chove intensamente todos os dias. E eu estava reclamando no barco lá indo de Porto Velho para Manaus, numa gaiola daquelas. Estava parado num porto, não lembro de que cidade, e reclamando da chuva, né, em voz alta com outro passageiro. Aí um senhor que estava descendo do barco num bote olhou para cima e disse: moço, aqui a gente é conduzido pelas águas, respeite, é o tempo delas, né? E isso para mim foi muito importante, porque eu consegui perceber, né, com a minha pouca experiência de vida amazônica, que realmente o tempo amazônico é outro, né? É um tempo que vai ao fluir das ondas do rio, né? Eu acho que isso determina um pouco o comportamento das pessoas, o jeito de ser, né? E essa experiência me permitiu perceber e confirmar duas coisas que eu sempre busquei na literatura e na poesia desde que eu comecei a me preocupar com isso, uns 40 anos atrás, né? Que é com a questão da simplicidade e da economia, né? E na Amazônia também pude observar isso, né? Uma vida simples, uma vida tranquila à beira do rio, né? Claro, estou falando da população ribeirinha que eu conheci, né? Mas mesmo nas cidades urbanas, Porto Velho, que eu vivia há algum tempo morando na cidade, deu para perceber também, né, que mesmo o pessoal que migrou para lá, né, que veio aqui de São Paulo, Sul, Sudeste e tal, acaba tendo que se adaptar às novas condições de vida, né? Isso tudo acabou me influenciando muito, né? E de um certo sentido, confirmando aquilo que eu buscava na literatura e na poesia, né? A gente tem que ser simples, né? O que é uma coisa difícil, a simplicidade é uma das coisas mais complicadas de se atingir, né? E ser econômico, né? Eu acho que as duas coisas estão ali bastante resumidas, né? Enfim, é isso que eu queria comentar com você sobre esse trabalho que para mim foi, vamos dizer assim, não foi a origem da minha experiência literária, mas foi a redefinição da minha experiência literária. Tá bom? Querida, mais uma vez, muito obrigado. Curta bastante a vida amazônica, ela tem muito a nos ensinar, não só em termos de literatura e poesia, mas em termos de vida mesmo. Acho maravilhoso. Muito obrigado e um beijo para você.
Esse é o César Augusto, poeta, que nos fala em tom premonitório. Ele fala de economia, simplicidade na poesia e na vida. E esses tempos que vivemos agora, caóticos, nos faz mesmo refletir sobre o estilo de vida que a gente tem e se esse estilo é condizente com os tempos em que estamos vivendo hoje, como o mundo vai se comportar e se reestruturar aí depois da pandemia. Achei bem premonitório, como todo poeta né? Todo poeta, ele, como faz muitas associações em diferentes campos, eles conseguem observar, às vezes, ou em alguma frase, alguma palavra, eles trazem, né, o que geralmente a técnica, o que está escrito, que se entende pelo raciocínio, pela dialética, não consegue entender. A linguagem poética e o próprio, né, pensar do poeta sempre nos traz um pouco de premonição. Vejam só quantos livros que foram publicados o ano passado e que, de certa forma, falam dessa nova experiência que estamos vivendo agora. É interessante, né, observar como se configura a arte e a literatura, como ela consegue antecipar fatos. Será que realmente eles já estavam aí ou sempre estiveram aí? A arte parece que consolida o nosso olhar diante do mundo, né? É impressionante como como a arte é importante, como a arte é fundamental para decifrar o mundo, o universo. E achei também muito interessante o que o César falou sobre o ciclo das águas e a chuva e o tempo. Realmente existe um eixo aí em que eles se relacionam intimamente e o tempo ele se amplia na Amazônia. O nosso olhar, o olhar de quem está vivendo ou começa a observar o tempo e a natureza aqui, ele se modifica na medida que se olha o exterior com mais tranquilidade e é possível deixar então que no nosso interior se abram essas frestas para que se entre em outros campos, campos mais internos do nosso consciente, do nosso inconsciente, desse conteúdo até mesmo misterioso, né, que a gente não consegue às vezes entender, porque faz parte de uma camada que não estamos, às vezes, talvez prontos para receber, que é o nosso inconsciente. Então, aqui é, sim, possível, eu entendo isso. Então, essas mudanças pessoais, seja vivida pelo coletivo, ou seja vivida por nós, pelo indivíduo, elas influenciam, sim, na produção de arte. Elas podem até levar a travar o artista e tá tudo bem, porque esse é um processo. Às vezes a pandemia, ela é mais intensa para alguns do que para outros. É porque talvez esse artista, ele tenha uma relação, se associe de forma mais direta com o que está se passando pelo mundo, enquanto o outro artista são outras questões, mas seja em qual grau que isso aconteça, ele vai refletir sim na produção de arte. Ele reflete sem sombra de dúvida. Toda a experiência que o artista se coloca em confronto, ele está possibilitando trazer um pouco mais a sua essência. Não existe, né, um desenvolvimento sem esse confronto, sem se colocar em nenhuma experiência, sem buscar alguma possibilidade. Vida artística, ela demanda muito esforço, não só um esforço intelectual, demanda um esforço da própria existência, né, da nossa própria vida.
Então eu acho muito importante que o artista, a pessoa que quer viver o mundo, quer viver a arte, a sua arte, que ela tenha em algum momento ter esse insight, que é o insight da entrega total, essa entrega de não objetivar nada além da arte. O artista que procura dentro disso reconhecimento, os bens financeiros ou qualquer coisa nesse sentido, ele não está procurando a arte, a pura arte, é essa pura a arte pura, digamos assim, melhor dizendo, entrar num ciclo de conhecer instrumentos e de relacionamentos, de experiência que possa se produzir algo além, né, a própria obra. E eu quero dizer que o podcast Tapajós foi uma grande experiência para mim. Foi um momento em que eu consegui perceber esse ciclo. A água e o tempo estão relacionadas intimamente, eu percebo isso. E realmente são ciclos. A natureza se apresenta assim, né? Nos dá várias possibilidades de observá-la. E esses ciclos, eles podem sim serem renovados. E é com isso que eu venho falar sobre o podcast Tapajós. Que esse ciclo de experiências ele foi interrompido, né, por um acontecimento mundial aí da pandemia, e essa interrupção me levou a refletir, me levou a pensar melhor como que eu posso reestruturar os meus estudos. Não vou poder mais viajar, evidentemente, agora nesse momento eu não posso mais viajar, então fica um pouco sem sentido falar em viagens, criatividade, imaginação, literatura, sendo que eu estou confinada. Então há necessidade de repensar o podcast, e aí surgiu a possibilidade de escrever sobre criatividade, literatura, imaginação, escrever sobre a tríade, um método que eu utilizo na minha escrita, sobre os campos associativos, sobre as associações que eu realizo, escrever sobre criatividade, imaginação, literatura, o que isso tem a ver com a experiência do autor. Então, o próximo projeto já está esboçado, é uma coluna na revista Vício Velho, e provavelmente também um podcast chamado Campo de Eliantos, e que vai trabalhar então a tríade, esse método que é a tríade de escrita que eu trabalho, que possibilita a gente entender um pouco mais sobre criatividade e entrar nos nossos próprios campos de criação. E também falar sobre intuição, fantasia, padrão, modelo, tudo isso que representa, né, elementos que possam nos auxiliar ou não na busca pela essência dentro dos nossos projetos. Então é isso, queria agradecer todos os amigos que mandaram áudio, que compartilharam comigo o podcast Tapajós, que acompanharam a minha travessia na Amazônia, sobretudo aqui no Baixo Amazônia, que acompanharam as minhas aventuras e que curtiram, né, fazer essa interlocução comigo, essa interlocução poética, essa interlocução escrita. E eu mando um beijo para todo mundo e fiquem ligados que em breve novos projetos estarão por aí. E também agradecer à Rádio Sens e ao Diego
por sempre acreditar nos projetos. Agora a Rádio Sens cada vez mais equipada, cada vez com mais audiência. Fico feliz de participar dessa equipe e em breve estarei com um novo projeto aí com vocês. Um grande beijo, Diego, equipe da Rádio Sens, e fiquem ligados também na Rádio Sens, que tá tão bacana, com tantas coisas, com tantos podcasts legais. Um grande beijo para todos.